Eu sou Maria de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre os espelhos, a função dos espelhos na magia, o como as bruxas usam. São instrumentos de magia, né? Até mais! Nós vamos falar um pouquinho sobre os espelhos. Bom, em primeiro lugar, o que a gente chama de espelho? O espelho é uma coisa que é usada na magia, isso desde os primórdios, existem até menções na Bíblia. E o espelho, antigamente, que não existia a facilidade de se adquirir espelhos, poderiam ser desde uma cumbuca com água, um rio, uma lâmina, uma superfície, uma espada, uma superfície brilhante que causasse reflexo, né, que pudesse você sentir um reflexo, sentir que tem uma ideia de profundidade de um outro lado, né? Então, assim, e ainda hoje, quando a gente fala em espelho dentro da magia, a gente está falando que não necessariamente precisa ser aquele o conhecido, né? O espelho prateado que você que reflete a luz e você pode se ver. E os espelhos, eles têm múltiplas funções. Em primeiro lugar, espelho é porta. Né? Quando a gente fala de espelho, a gente está falando que é um portal dimensional. Você está vendo uma coisa, você pode se ver, né? Ver o seu reflexo, e você pode ver um outro lado, né? Uma perspectiva diferente do que o seu olho vê agora. Você está vendo o que também pode estar atrás de você. E tem função, tá? Tanto esses espelhos em que você se vê, né? Você pode estar se vendo e dialogar consigo mesmo, dialogar com o seu corpo duplo etérico, né? O seu corpo emocional. Ou você também pode estar também buscando, né, informações a respeito de si mesma, né? O ser humano só não, todos os seres, é, eles às vezes sentem quem são, mas não se veem. E às vezes você precisa se ver, porque a nossa percepção racional daquilo que existe é com aquilo que a gente vê. Então, quando a gente se vê, a gente às vezes se dá conta de coisas, idade, expressões, sabe, aquele julgamento que você faz quando você vê alguém, não ficou o cara daquela pessoa, às vezes você pode estar se olhando e está falando, gente, eu confio nessa pessoa, essa pessoa está passando verdade, essa pessoa está... então é um instrumento de autoconhecimento, é um conhecimento para você se induzir em estados alterados. Regressão, é muito comum usar o espelho como um método de você induzir uma regressão, você vê imagens suas de outras vidas através do espelho. Mas o espelho também é algo que é uma porta para outras dimensões, tá? E aí aquela coisa, quando você consagra, quando um espelho tem uma é atribuída a ele uma função, ainda mais uma função de portal, é bom que ele esteja coberto, é bom que ele não esteja à mostra o tempo todo, tá? Dentro da magia, a gente não usa apenas o espelho de vidro, o espelho de coisa, a gente usa também a cumbuca com água, normalmente é uma cumbuca escura, pode ser um caldeirão, é uma cumbuca escura. A ideia, nesse caso, não é de reflexão, não é de você se ver, é ao contrário, é a ideia de você ver uma profundidade, né? Existem também os espelhos negros, né? Que E aí tem umas certas divergências no uso, né? Tem gente que usa o espelho convexo ou o espelho o côncavo ou o convexo, né? Então, assim,
quando você quer usar o espelho, tanto o espelho prateado quanto o espelho negro, você usa a parte reflexiva dele, né? No convexo, o que você está fazendo é proteção, é repelir. Então, as imagens que se projetam, elas não passam aquela barreira. Mas existe o côncavo, né? Que o aspecto reflexivo dele seria côncavo, e esse tem uma função muito importante dentro da magia, que é realmente esse portal para você se transportar para outras dimensões, outros lugares, e e induzir o que a gente chama de experiências xamânicas, né? De você se transportar, de transferir a sua consciência para outros mundos de uma forma totalmente assim consciente, né? Quer dizer, você não precisa do processo de uma indução, quer seja por música, quer seja ritmo de tambor ou meditação, você visualmente você está ali e está acessando aquilo. É um método muito rápido, muito prático, precisa ter alguma proficiência, né? Você tem que ter algum treino para estar fazendo esse processo. E é muito usado na magia essa questão dos espelhos. Existe ainda, né, quando a gente fala em espelho, a gente também se refere também às projeções, né? Quando a gente tem pessoas, né, que têm alguma característica nossa, que tem alguma característica que a gente almeja, positiva ou negativa, e que a gente se identifica e às vezes até rechaça, né? Quer dizer, aquela coisa assim, tipo, você não gosta, não ficou a cara daquela pessoa, tá, por quê? E aí aquelas pessoas também são espelhos, no sentido de espelharem alguma característica, algum aspecto seu e que leva ao autoconhecimento. Os espelhos sejam pessoas, seres, né? Porque não precisa ser só gente, né? Você pode ter raiva de gato e aí você vai ver o que que você odeia no gato. O gato ele tem autonomia, ele tem uma coisa, então vai ver que você não gosta, ou não desenvolveu, não tem essa capacidade ou quer ter, enfim. E aí a gente fala assim, precisa desses instrumentos? Todo mundo todos os bruxos, eles vão buscar sempre instrumentos que eles se identifiquem mais. Sim, você pode alcançar algumas experiências com jornada xamânica, com meditação, mas existem alguns instrumentos que eles são muito de fácil uso, né? Por exemplo, eu comento com os meus alunos, falo assim, gente, eu uso muito mais o pêndulo do que a varinha. O espelho é uma coisa que também é uma coisa de fácil acesso. Você tem coisas que às vezes você pode estar carregando na rua, né? Então, e não causam né, ninguém vai falar assim, o que ela está fazendo aí, né? Não precisa levar um caldeirão, a vela, tudo, né? Existem espelhos feitos, aliás, um dos materiais muito usados para espelho é a obsidiana, né? Que a pedra em si já ajuda aí para esses outros universos inclusive é, mundos inferiores, e, e você pode ter um espelho pequeno, uma coisa que você possa estar acessando fora de um ambiente, digamos, consagrado, fora de um ambiente dedicado à magia, né? Então fica formas fáceis de você estar lidando com essas dimensões. E aí a gente vai falar assim, tá, espelho é uma porta que de lá para cá e de cá para lá, tá? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado, tem que consagrar, tem que estar, o espelho tem que ter uma função, ele tem que estar protegido. E aí a gente fala assim, tá, e qual é a vantagem de você estar tendo esse contato com outras dimensões? Bruxos vivem num ambiente que é multidimensional.
né? A gente não tem só a percepção da realidade prática da vida dos cinco sentidos, né? A gente tem uma noção de que existe um além, né? E a gente tem uma interação com esse além. Então, grande parte das pessoas pensam que o único uso do espelho é a parte da necromancia, de você ter contato com os mortos, né? E assim, pelo menos não é a minha realidade. É, eu tenho contato com os mortos em sonho, então não, eles são assíduos, né? Então a gente não tem essa necessidade, mas assim, você tem outros seres, outras realidades que você quer pesquisar. É como oráculo, é como técnicas de proteção e defesa, é contato com seres que você precise de alguma informação, de alguma. Enfim, é realmente uma, um instrumento muito importante. E aí as pessoas falam assim, ah tá, mas assim, você falou que precisa ter algum treino. Sim, porque assim, é, a pessoa que não tem nenhuma experiência com os instrumentos em geral, elas vão achar que é só colocar ou que é só. Você tem que ter algum treino no trabalho de visualização, no trabalho de saber que existe esse outro lado, conhecer esses caminhos, esses percursos. Então, assim, existe algum trabalho que a gente faz antes, e aí quando você quer fazer esse trabalho sem precisar todo o processo que você fez, você pode usar o espelho e aí você dá um prosseguimento, você dá uma continuidade através dos espelhos, né? E os espelhos, eles também são de defesa, são instrumentos de defesa. Então a pessoa fala assim, ah, não vamos colocar um espelho de frente para a porta para espantar toda a negatividade, ou um espelho que não precisa ser grande, tá, gente? Pode ser um espelhinho desses de loja de 1,99, você coloca na janela, em alguma condição perto da entrada da sua casa, que aquela negatividade não entra, porque ela se vê, ela se reflete e ela não pode entrar. Então, é muito usado, existem muitos feitiços que utilizam os espelhos, né? E é uma coisa que a gente recomenda que as pessoas tenham e que tenham. Normalmente no mercado os espelhos negros, pelo menos os que eu gosto, que são os convexos, né? Aliás, minto, os côncavos. Você tem que fazer, né? É difícil encontrar. Mas são instrumentos depois para a vida, né? Que é aquela coisa que você depois vai sempre estar usando. Então, eu recomendo que se use. E aí a gente fala assim, ah tá, mas e quando não tem? Você não tem um instrumento físico. É uma bacia, um caldeirão, uma cuia, preferencialmente escura, preta, com água. Também é um espelho, né? Também é um espelho e pode, para quem tem proficiência, é a mesma coisa. E eu também te falo assim, para quem fala vou fazer leitura na bola de cristal, o espelho é mais fácil, mais útil, eu acho, pelo menos para mim, do que a bola. Eu nunca tive experiência nenhuma com bola e o espelho sim. Então, não sei. Isso vai de cada um também, né? E é isso. Eu vou agradecer a Fabiana porque me deu essa sugestão de vídeo, né? Eu tô com alguns vídeos agora que algumas pessoas já me passaram também as dicas de sugestões, então a gente vai ter alguns temas para abordar mais para frente. Eu gostaria que vocês que estão gostando, que estão nos seguindo, não esqueçam de dar o seu like, de compartilhar. A gente está alcançando aí os 4.000 inscritos. Quanto mais cresce o canal, mais a gente se sente motivada também para fazer as coisas, né? Que
o nosso canal ainda não é monetizado, então assim, é um esforço que a gente vai de pouquinho em pouquinho até atingir um nível que tenha uma boa audiência. Então, todo mundo que puder ajudar, ajuda colocando algum comentário, ajuda dando seu like, ajuda compartilhando e ajuda muitíssimo quando dá sugestão, tá bom?